quinto ano, boa tarde. Hoje, sexta-feira, vamos iniciar nossa aula no livro de língua portuguesa. Tem bastante coisa para a gente aprender hoje. Bem, gente, antes, fique aí de olho, viu? A correção, né, lá no livro de língua portuguesa, tá bom? A questão número 1, toda direcionada para a questão de acentuação. Então, as palavras, né, proparoxítonas, monossílabo tônico. Então, faça aí a sua correção com bastante atenção. A questão número 3, você deveria também, olha, né, acentuar corretamente as palavras. Então, verifica aí dominó, né, acento agudo, nesse último ó, fubá, acento agudo, né, aqui, olha, no A, alguém, acento agudo, toda vez. Som aberto, acento agudo. Som fechado, acento circunflexo. Né? Na pronúncia a gente consegue perceber, olha, dominó, esse som aqui fica bem aberto. E o acento agudo é que vai tentar representar esse som da fala. Eugênio, esse som do E é um som fechado. Então, na tentativa de representar esse som, acento circunflexo. Sempre, né, ficar de olho nessa dica. Aí você deveria circular todos os monossílabos átonos, aqueles pronunciados de forma branda, são chamados átonos. E monossílabo, né, é toda aquela palavra que tem uma única sílaba. Então, você deveria circular todas essas palavras. Confere direitinho aí. A questão seguinte, questão número 5, você ia ver as palavras do quadro e depois responder, né, as respectivas perguntas. Então, faça também a correção com bastante atenção. Aqui você deveria circular as sílabas tônicas, aquelas mais fortes. Então, cuidado aí. Observe se você realmente circulou apenas essas sílabas, tá bom? E fique de olho, né? Se você fez tudo certinho realmente. Nossa aula hoje, vamos falar sobre LH e também LI, esses sons são muito parecidos e às vezes nós ficamos um pouco confusos na hora da escrita, né? E aí causam dúvida, porque às vezes eu fico, né, sem saber se devo escrever essa palavra com LH ou LI. Então vamos ver algumas, né, ideias sobre essas diferenças e também resenha do filme Vida de Inseto. Palavras com LH e LI. Nós temos aí um poema, né? Ao poeta. E aí a gente vai, na verdade, observar esse uso. LI, LH. Né? Exala poesia no ar, dias benditos de outrora. Palavras, luz de admirar. Brilhou ontem, brilha agora. Outubro, fulgura arte, fecunda nobre vida, da poesia o baluarte, lembranças jamais esquecidas. E aí nós vamos lá para a palavra com LI, tá? No seio da amada família. E aí a gente observa, né, esses sons, LH, LI. Na palavra família, as letras L e I representam sons diferentes. Se a gente pronunciar bem devagarzinho, né, observando bastante, vai perceber, olha, família, família. Agora já na palavra brilhou, nós temos as duas letras LH e temos um único som, lho. Então, toda vez preciso pronunciar para poder tentar identificar essa diferença. E aí, na hora da escrita, eu tenho mais possibilidade, né, de escrever certinho.
Fique ligado aí, você tem atividades lá na página 59 sobre esse conteúdo, né? Então faça pensando em todas essas dicas. A gente vai lá ver essa resenha do filme Vida de Inseto. Mas aí primeiro vamos, né, compreender o que é uma resenha. Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou na descrição de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. Então, na resenha, né, na verdade, a pessoa vai descrever, podendo expressar a sua opinião, né, a respeito de um filme, a respeito de um texto. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo. Por exemplo, né, do que se trata, ou se é bem avaliado pela crítica. Então a pessoa quer saber, quero saber se esse filme é bom, como as pessoas, né, estão avaliando, o que as pessoas estão falando sobre ele. Então eu vou lá e busco uma resenha sobre aquele filme, porque aí eu vou encontrar essas ideias, essas opiniões, né, que podem me ajudar na minha escolha de assistir ou não aquele filme, de ler ou não aquele livro. Então a gente vai lá para a resenha do filme Vida de Inseto. Vida de Inseto é um filme que narra a história de Flick, uma formiga atrapalhada que sai em busca de ajuda para defender o seu formigueiro oprimido por um bando de gafanhotos, cujo líder é Hopper, que acaba com todo o alimento armazenado pelas formigas durante o verão e as obriga a armazenar cada vez mais. Insatisfeito com essa situação, Flick se dispõe a solucionar o problema. Vai à procura de insetos guerreiros que os possam salvar de terrível ameaça dos gafanhotos. Durante o trajeto, ele encontra insetos que julga serem guerreiros, mas na verdade são artistas circenses. Logo, a confusão está garantida. O filme aborda questões muito importantes, tanto para a vida pessoal quanto para a vida em sociedade. Dentre as várias reflexões possíveis, foram elencadas a seguir 3. União. A sociedade das formigas só venceu os gafanhotos quando se uniu, pois o que parecia ser difícil para um só inseto, para muitos seria muito mais fácil. Esperança. Mesmo sabendo da desvantagem das formigas em relação ao bando de gafanhotos, Flick acreditou que era possível superar as dificuldades aparentemente irreversíveis. E autoconfiança. Cada um tem suas limitações, mas também suas habilidades peculiares. O equilíbrio entre essas duas vertentes é o autoconhecimento, que favorece o desenvolvimento das potencialidades. Flick precisou confiar que, apesar de ser tão pequeno e desajeitado, poderia resolver, com a ajuda de todos, o problema do formigueiro. E aí, então, né, depois de já conhecermos a característica aí desse gênero textual chamado resenha, a gente pode observar o seguinte, né? Aqui nessa resenha, né, podemos observar que ela relata o assunto de que o filme aborda. Né? Ela não vai descrevendo os acontecimentos, né? A preocupação não é essa. O objetivo da resenha é dar a conhecer ao leitor mais ou menos a proposta que é apresentada pelo filme. E aí, no final das contas, né, quem faz essa resenha também quer
influenciar a escolha, né, do espectador, daquele que vai assistir ao filme ou vai ler, né, um texto. Você tem, né, também as atividades, faça aí com bastante capricho, fique de olho aqui no vocabulário, tá bom? Sempre aí no seu livro, né, esse vocabulário muito importante, conhecer o significado de cada uma das palavras que vão aparecendo aí nas suas tarefas diárias. Já já a gente retorna com a próxima aula.